Hoje, pela manhã, eu publiquei um vídeo falando sobre 1 Coríntios 10:9. Algumas versões usam a palavra Senhor, outras usam a palavra Cristo. Qual era a leitura original? É um tema interessante, mas está voltado para a manuscritologia, crítica textual, então envolve aqueles que gostam de examinar os textos nos idiomas originais. Bom, após fazer o vídeo, o que eu defendia é que a leitura original apresenta o nome de Deus na passagem, que deveria ser essa leitura original. E, infelizmente, a maioria das versões hoje colocam o nome Cristo. Eles realmente são peritos em causar essa confusão entre Deus e Jesus Cristo. E é o que mais tem nas Bíblias, né? E quem contribuiu para essa confusão? Então, eu tenho comentado sobre isso nos meus vídeos várias vezes. Após publicar esse material pela manhã, né, ou logo cedo, alguém leu ou ouviu, viu o meu vídeo, eu vou colocar na descrição do vídeo aí o vídeo, e disse assim: foi muito bom a explicação do Querubim, ele só esqueceu de dizer que o P46, um manuscrito do ano por volta do ano, segundo ele, ano 170, ele traz a leitura Cristo, e que é o mais antigo texto do Novo Testamento grego da passagem de 1 Coríntios 10:9, portanto apoia a leitura como sendo Cristo e não Senhor e nem Jeová. Bom, essa é a opinião deste que criticou as minhas colocações no vídeo, né? Pois bem, o que ocorre é que eu não esqueci coisa nenhuma. De manhã eu estava lendo a coleção de papiros Chesterfield, inclusive o P46. Ele é datado não do ano 170, como disse essa pessoa, mas do ano 175 em diante. E o ponto que me chama a atenção é que nessa leitura, por exemplo, veja bem, o texto é o texto de 1 Coríntios 10:9. Aqui você vê no texto de Westcott e Hort, no site Bible Hub, a leitura Christon, tá certo? Eu mostrei no vídeo anterior que várias e várias versões da Bíblia optaram por Senhor no lugar da palavra Cristo. Por quê? Porque de fato existem vários manuscritos. Então eu recorri ao aparato textual da NA, a Nestle Aland, o texto da Nestle Aland. O que é o texto da NA? O texto da Nestle Aland é um texto produzido no início do século passado pelos eruditos Eberhard Nestle e o Sr. Kurt Aland. Esse texto hoje está na 29ª edição. Nas primeiras edições do texto da Nestle, eles leram essa passagem e colocaram não Cristo, mas sim a palavra Kyrion, que é Tom Kyrion, que seria o Senhor, e não Cristo. O Senhor seria se referindo ao Deus Todo-Poderoso. Pois bem, existem várias versões da Bíblia do Novo Testamento dessa passagem, onde nós temos essas versões em hebraico e elas colocam o nome de Deus Yehová, ou seja, Jeová, igual a tradução da Bíblia usada pelas testemunhas de Jeová. Mas qual é realmente a leitura? O que diz o P46? Bom, eu tenho uma imagem aqui do P46, tá bem? Eu não encontrei a leitura do P46, mas eu sei que, segundo o aparato da NA28, por exemplo, ali fala que o P46 ele reza, né? Aqui, ó, P46, bem como o Códice Bezai, o manuscrito F, o G, o K e o L, o Psi, também o 630, 1241, entre outros, eles apresentam a leitura Cristo, né? Christon, na leitura do texto de 1 Coríntios 10:9. Isso aí ficou claro para mim. Agora, o ponto que ele talvez não tenha considerado, e eu não esqueci do P46 coisa nenhuma, é o seguinte. Primeiro, eu citei que os manuscritos padrões, tanto de 1881, que revolucionou a crítica textual, foi o texto de Westcott e Hort, apresentava a leitura Kyrion, né? Apresenta a leitura Kyrion, não a leitura Christus. Também citei o texto da própria NA, que é um texto padrão, usado para se basear a tradução da Bíblia e produzido no início do século XX, ele também tinha a leitura Kyrion, né? Ou seja, o Senhor, para a passagem. E esses eram textos que eram usados como base para a tradução da Bíblia e com o tempo eles mudaram para Cristos, né? Mas e sobre o P46, o que eu tenho a dizer? Ele não é o mais antigo? Ele não é um texto do ano 175 ali, bem quase perto do século I, quer dizer, século II? Então ele não é mais autoritativo? Não, não é assim que funciona a crítica textual. Até porque tem um detalhe que o senhor sim se esqueceu, ou talvez não saiba, e eu vou ter que elucidar para o senhor, para você que questionou meu vídeo, né? Eu sei que muitos devem estar defendendo a leitura Cristo nessa passagem, mas nós temos que ser justos e procurar a verdade do assunto. Eu fui pesquisar e dei uma olhada nos escritos de um escritor que você vai reconhecer o nome dele. Ele vai te dar a resposta. Ele não vive, ele já se foi, mas ele... olha o nome dele aqui, Isaac Newton. Sim, Isaac Newton é o autor desse texto aqui. Ele faleceu e deixou muita coisa. O grande cientista Isaac Newton. Isso mesmo. Ele escrevia muito sobre teologia e sobre a Bíblia. E uma das coisas que ele detestava era gente que falsificava textos da Bíblia Sagrada.
Então, aqui, numa biblioteca online do New College em Oxford, no Reino Unido, aqui mostra os fólios e tem as folhas do Sr. Isaac Newton, que ele escreveu várias coisas. Aqui diz, ó, assinado por ele eletronicamente. Ele vem falando umas palavras que eu traduzi aqui e vou traduzir e falar para vocês a introdução do que ele fala. Ó. Tendo dado a você um relato histórico da corrupção de 2 textos das Escrituras, agora mencionarei alguns outros mais brevemente, pois as tentativas de corromper as Escrituras foram muitas, e entre muitas tentativas não é de admirar que algumas tenham sido bem-sucedidas. Mencionarei aqueles que não tiveram sucesso, assim como aqueles que tiveram, porque os primeiros serão mais facilmente considerados corrupções, e ao se convencer daqueles, você deixará de ser avesso a acreditar nos últimos. Pois bem, aí Isaac Newton vai falando sobre os textos que ele considerava corrupções. E olha o que o senhor Isaac Newton, cientista, ele vai responder a você, tá bem? Eu coloquei aqui em letras maiores, né? E ele vai colocando aqui sobre várias pessoas que participaram em corrupções do texto, e aí num parágrafo que aparece no meio desse artigo, e eu vou deixar aqui até a descrição logo do artigo que eu estou escrevendo, envolvendo esse assunto, tá bem? O artigo intitula-se 1 Coríntios 10:9, Senhor ou Cristo? Qual a leitura original? Pois bem, veja o que Isaac Newton disse sobre esse texto de 1 Coríntios 10:9. Os velhos gnósticos, the old Gnostics, were much complained of for corrupting the scriptures. Se reclamava muito dos gnósticos por eles causarem corrupção nas escrituras. And some of their corruptions were afterwards, in the times of the Arian controversy, received. E algumas das suas corrupções foram posteriormente, no tempo da controvérsia ariana, recebidas and spread by the Catholics, e espalhadas pelos católicos. Ou seja, Isaac Newton, o grande cientista, estava criticando os católicos, porque os católicos é que faziam isso, difundiam as corrupções que estes homens faziam, muitos homens do passado, os gnósticos. Aí é que fala, for Epiphanius tell us that the heretic Marcion, aí ele conta que Epifânio, ele nos fala sobre o herege Marcion, corrupted 1 Corinthians 10:9. Ele corrompeu o texto de 1 Coríntios 10:9 by writing Christon for Kyrion, ao colocar Cristo no lugar de Kyrios, ou Kyrion. And this corruption is now generally followed. E esta corrupção é agora geralmente seguida. For the Greek manuscripts and most of the old versions, porque a maioria dos manuscritos e versões antigas now read neither let us tempt Christ, nem coloquemos à prova Cristo, or as some of them also tempted, assim como alguns tentaram and were destroyed for serpents, e foram destruídos por serpentes. Yet the old reading, contudo, a leitura antiga, diz Isaac Newton, neither let us tempt the Lord, nem coloquemos à prova o Senhor, was in Theodoret's manuscript, estava nos manuscritos de Teodoreto, is still conserved in the manuscript of Lincoln College, ainda está preservada na leitura do manuscrito do Colégio Lincoln, em Oxford, and in one of the Dr. Scoville's manuscripts, e um dos Dr. Scoville manuscritos, in the Alexandrine manuscript, no manuscrito alexandrino, Ethiopic version, da versão etiópica, neither let us tempt God, que diz, nem tentemos a Deus. Aí ele prossegue, the corruption was easy by changing. A corrupção era fácil por mudar a letra KN, XN e TN, né, as abreviações de Cristo, Deus, no caso, Cristo, Senhor, Cristo e Deus, no caso, a abreviação em grego. Kapani, Kini e Tetani. Ele falou que era fácil, era só tirar uma letrinha, mexer um pouquinho, já corrompia. The abbreviations for Kyrion, Christon and Theon. As abreviações para Kyrion, Christon e Theon. Então Isaac Newton falou aqui de um cidadão chamado Marcion. Sabe quando que ele viveu? Surpresa, vamos ver? Vamos ver quando que ele viveu? Marcion de Sinope. Ano 160, ó. Foi a morte dele. Então ele certamente participou na corrupção dessa passagem.